E aí, estamos lascados? Eu sou Marília Lobo. Eu sou Lígia Facione e agora a gente vai ter uma conversa honesta sobre futuro, o futuro que a gente quer, o futuro que a gente espera e como lidar com isso tudo, né, Marília? Mas será que a gente está mesmo lascada? E aí, lascou-se? Lascou-se. Olha, quando a gente começou a conversar sobre o episódio de hoje, eu me lembrei da questão do viés cognitivo chamado profecia autorrealizável, que é um nome muito complexo, mas eu vou contar a história de como é que foi desenvolvido esse conceito, porque é muito simples e todo mundo já teve essa experiência. Foi, acho que na década de 1960 que os pesquisadores, agora não vou me lembrar o nome, obviamente, mas depois a gente coloca na descrição do episódio, os pesquisadores, eles fizeram um experimento numa escola nos Estados Unidos. Eles pegaram e dividiram a turma aleatoriamente em duas partes e disseram para os professores daquela turma: olha, esta parte aqui é de crianças superdotadas. Esta parte aqui, essas crianças não são muito inteligentes. Eu achei meio sacanagem com as crianças. É. Mas o que aconteceu? Eles falaram isso no começo do ano e depois, até o meio do ano, eles foram ver como é que as crianças estavam se desenvolvendo. E, para a surpresa de zero pessoas, zero unidades de pessoas, aquela turma que foi dito para os professores que elas eram superdotadas, elas tiveram um rendimento muito maior. Mas por quê? Porque os professores fizeram isso acontecer. Porque eles achavam que elas eram superdotadas, eles deram mais atenção, eles tiveram mais paciência, eles puxaram mais pela inteligência delas, eles fizeram desafios mais inteligentes com elas. E aquela turma que foi dito que não era de criança muito inteligente, eles meio que largaram. Então, a profecia autorrealizável é aquela coisa que eu faço na profecia, ó, vai dar certo e vai dar. Porque eu acredito que vai dar. Então, eu trabalho para que isso aconteça. Tem até um outro teste agora, só para concluir essa questão dos experimentos. Se você escrever no cabeçalho de uma prova escrita, você é burro, a pessoa vai errar tudo na prova, porque aquilo fica no cérebro dela. Sim, no e ela fica martelando aquilo. Ela se convence, o cérebro dela aprende que ela é burra. Então, assim, é uma coisa que os pais jamais deveriam falar. Eu fico tão incomodada quando eu vejo um pai, ou uma mãe, ou um tio, ou um professor. Ah, esse menino é burro. Ele vai ser burro, porque está sendo dito, ele está aprendendo isso, né? Sobre a identidade dele, né? Exato, e é tão fascinante, né, quando a gente lê sobre esses experimentos e olha para nossas experiências a partir desses experimentos, porque o desafio é isso, né? Não é nem ao céu nem à terra, né? Você não deve jamais falar você é burro, né? Como você acabou de explicar na profecia autorrealizável, mas também não é sobre dar elogios, você é maravilhoso. Exatamente. Então, o grande desafio, conforme você estava falando aí, eu não aguento, mas foi o que eu pensei, eu tenho que ser honesta, né? Nessas conversas honestas. É por isso que desenvolvimento humano é uma área tão desafiadora, que é a nossa área de trabalho, porque não é uma área com receitas prontas e geralmente é uma área em que os extremos eles não fazem muito sentido, mas eles aparentemente podem dar caminhos. Então, por isso que o coach picareta que quer falar, você consegue, você basta acreditar. Basta acreditar. Existe um aspecto importante nisso que é importante acreditar, porém não basta acreditar. Então é muito cruel, porque é isso, não é nem sobre você é burro, nem sobre ficar batendo no ombro e falar você é maravilhoso, você é inteligente, né? Então essa área do desenvolvimento humano ela é muito mais complexa e essas soluções simples elas não resolvem. Porque nem tudo depende da gente. A parte que depende da gente é muito pequena. Exatamente. Mas a gente tem que ficar atento para não cair na profecia autorrealizável de outros. Exatamente. Vocês estão tudo. Se a gente fosse atrás disso, mulheres, por exemplo, na área de exatas. Exatamente. Bom, gente, vou contar uma história para vocês. Quando eu entrei na engenharia, eu era a única menina. Eu tinha professora ali que falou: olha, isso aqui não é lugar para mulher. Se você quiser, eu tranco a sua matrícula. Você não vai passar na minha disciplina. E olha, foi uma boa parte dos professores que disseram para mim: você não vai passar na minha disciplina,
Porque mulher não foi feita para isso. Para que você vai estudar se depois você vai casar, vai ter filhos e não vai trabalhar? Não vai usar nada disso. Desperdício de recursos públicos. Você está numa universidade federal. Exato. Está aqui só para procurar marido. E aquilo, né? Se você acreditasse nisso, se você não tem uma autoestima bem desenvolvida, você sucumbe. Você sabe que, falando em autoestima, também me lembrou um outro experimento que é no mesmo campo da profecia autorrealizável, que é o experimento da SCAR, da cicatriz. Né? Não sei se você já viu esse experimento, que eles também dividiam um grupo de controle, um grupo com cicatriz, sem cicatriz, e eles colocavam uma maquiagem de cicatriz no rosto da pessoa, e essa pessoa ia interagir com outros grupos e tal, e tinha um grupo com cicatriz, outro sem cicatriz, mas o experimento, no momento em que as pessoas com cicatriz, né, com essa cicatriz de maquiagem, iam se encaminhar para o salão, onde a interação ia acontecer, vinha a maquiadora, não, vou só fazer um retoque, e ela apagava a cicatriz. Então a pessoa entrava no salão imaginando que a cicatriz estava ali, mas a cicatriz não estava. Porque esse também foi uma maneira de olhar o outro, porque nessa dos professores, né, como que os professores se portam em relação a essa divisão de um grupo superdotado, um grupo com uma inteligência mediana ou menor. Nesse caso como a autoimagem. Internamente a autoimagem muda a maneira com que você se porta. Então, em resumo, você enxerga o que você quer enxergar, né, para o bem ou para o mal. E assim, por isso que é tão importante, né? A gente começou a pensar nas nossas conversas sobre falar de profecia autorrealizável no contexto de otimismo necessário, otimismo urgente, né? De tanto que a gente precisa ser pragmático, mas otimista com um futuro tão complexo. Mas a gente precisa construir uma autoimagem, uma autoestima forte. Exatamente. Porque o mundo inteiro está dizendo pra gente que estamos lascadas. Exatamente. Voltando à pergunta, e não é à toa, né, que, por exemplo, escreve-se muito mais distopias do que utopias. Não é coincidência. Não é coincidência, que as histórias mais comuns são as histórias do fim do mundo. É que a gente foca mais no negativo por uma questão de construção, né? Exatamente. E de sobrevivência. De sobrevivência. Né? De autopreservação. Mas, se a gente quer um futuro do trabalho, a gente não pode focar nisso. Não estamos lascados. Poderíamos estar lascados, mas vamos fazer com que essa experiência não seja necessariamente negativa, que a gente pode ser um momento de virada, pode ser uma oportunidade de mudança, né? Exatamente. Eu acho que saber que a profecia autorrealizável existe e que é um viés perigoso, principalmente quando a gente olha para o futuro e pensando que futuro é sobre o que a gente imagina hoje, né? Porque não tem futuro se a gente perder a nossa capacidade de imaginar o futuro, um futuro desejável, um futuro que ele seja o mais possível um futuro bom, um futuro positivo. Então, eu acho que entender esse mecanismo é também uma forma de ser mais realista e ser mais otimista, né? Com certeza. Então, estamos lascados? Não sabemos, mas vamos descobrir. É aquela coisa. Uma frase que tem a ver com isso também, que eu lembrei agora não podemos controlar tudo, mas podemos influenciar o pouco que temos, né? Então, que a gente possa influenciar esse pouco que nós temos aqui dentro do nosso controle. Com certeza. Mas a gente ainda vai conversar mais sobre isso. Infelizmente não dá mais porque amanhã eu trabalho. Amanhã eu também trabalho. Então, ficamos por aqui. Até o próximo episódio do Amanhã eu Trabalho. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo episódio. Tchau. A gente não fez o fechamento daquela frase. Mas tudo bem. De vez em quando, nunca problema. Eu achei que você ia fazer, você achou que eu ia fazer? Eu nunca lembro.